Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Luiz Renato, eu sou arquiteto da Microsoft. Espero que acompanhem e aproveitem o conteúdo. Então, o objetivo desse tópico é a gente falar exatamente quais são as boas práticas, introduzir a questão de governança de dados, que eu acho que é uma das primeiras preocupações que qualquer pessoa, né, qualquer equipe de projeto tem que ter com relação a introdução de novas ferramentas, novas formas, novas métricas de trabalhar o dado. Para falar de boas práticas, eu vou começar fazendo um estudo antropológico, falando de práticas que não são tão boas assim. Aí eu fiz uma brincadeira, né? Falei como é que seriam os hábitos primitivos do Homo Statisticus ou do cientista de dados de Neandertal. Alguns vão se reconhecer aí. Esse personagem é o nosso cientista de dados de Neandertal. Qual que é o hábito dele? Ele tinha um perfil caçador-coletor, ou seja, trabalhava solitariamente dentro das empresas, atacando problemas, né, e tentando dar soluções departamentais. Então ele chegava lá, batia o dado com ferramentas primitivas. Ele usava ferramentas também não tão eficientes para arrastar o dado para dentro da caverna. A caverna nem sempre tinha um espaço adequado para ele guardar a quantidade de dados que ele precisaria adequadamente, né? Ou seja, a quantidade ótima que ele precisaria para processar esses dados, e também efetivamente ele não tinha o poder computacional para resolver todos os problemas ou para fazer todas as modelagens que ele precisava. É claro que isso é uma brincadeira, pessoal. O trabalho desses pioneiros de ciência de dados, esses matemáticos e estatísticos, mostrando para as empresas o valor que tem você analisar os dados, né? Você tirar insights das informações que já tiveram seu ciclo produtivo, nos trouxeram até aqui. Levaram ao Advanced Analytics, trouxeram ao Machine Learning e tornaram a inteligência artificial possível. A questão é, de fato, a gente está evoluindo com relação a ferramentas e até a forma com que as equipes trabalham para fazer mineração, para fazer análise, para fazer processamento de informações. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o Data Lake, que eu acho que é um conceito que todo mundo já conhece, né? que é o container centralizado, consolidado de informações. Confesso que a primeira vez que eu ouvi falar sobre Data Lake, eu até procurei no dicionário para ver se Lake tinha alguma tradução que não fosse um lago de dados. Quando eu comecei a me aprofundar e trabalhar efetivamente e começar a desenhar junto com os clientes arquiteturas modernas, né, usando as técnicas mais recomendadas para Machine Learning, para Advanced Analytics, eu cheguei à conclusão que o nome, na verdade, deveria ter sido traduzido para alguma coisa como um reservatório de dados. Represa não, que represa parece estar segurando alguma coisa, né, para ela não passar, mas um reservatório de dados tem muito mais sentido, né? Então, quando vocês pensarem em Data Lake, sempre pensem em reservatório de dados. Com reservatório eu controlo o nível, quanto dado eu quero ter ali dentro, eu posso colocar lá uma turbina e começar a gerar energia, eu posso usar esse reservatório para fazer irrigação de plantações, enfim, eu tenho um controle maior desse dado, isso é o Data Lake. Outro ponto importante, então seria o coração. Acho que a maioria das empresas elas começam os projetos definindo um Data Lake. Como é que vai ser, quais são os formatos, quais são os dados, em que tecnologia que eu vou implementar, né? O segundo ponto é como é que eu vou fazer a aquisição, a captura, né? a ingestão dos meus dados. Existem várias arquiteturas conceituais possíveis. Uma que a gente recomenda, que é uma recomendação da Microsoft, vocês vão perceber que em várias arquiteturas de referência que a Microsoft oferece, essa arquitetura está presente, que é a arquitetura que a gente chama de Lambda, né? Ela é formada basicamente por três camadas, né? Duas camadas de ingestão de dados e uma camada de entrega, né? Uma camada de visualização. E ela funciona da seguinte maneira, né? As duas camadas de aquisição, eu tenho a batch layer e a speed layer. Então, basicamente, eu tenho uma camada que funciona em batch, de tempos em tempos roda lá o reloginho, né? Eu faço a aquisição dos dados, D-1, por exemplo, a partir da meia-noite eu vou lá, capturo os dados da operação do dia anterior, processo esses dados e entrego para as áreas de negócio para elas analisarem o dado. E esse processo se repete, né? No outro dia, mesma coisa, eu tenho
um schedule, né, um agendamento que vai capturar esses dados brutos, vai aplicar algumas fórmulas matemáticas, modelos, estatística e tal, e vai gerar algum insumo, algum insight, algum relatório, algum dashboard, para as áreas de negócio conseguirem consumir essa informação. A Speed Layer, o próprio nome já diz, né? É basicamente captura de dados em tempo real, em streaming. É contínuo, né? O dado fica sendo capturado o tempo todo. Eu posso processar esse dado em tempo real também, ou eu posso trabalhar simplesmente, se for um sensor, se for indicador de vendas, por exemplo, eu posso carregar um dashboard do jeito que ele veio, com um contador somando, ou eu posso efetivamente criar grupos, criar clusters, fazer análise preditiva, prescritiva em tempo real, processando esses dados. E essas duas camadas, elas podem e devem trabalhar em conjunto, não tem que escolher uma ou outra. Normalmente eu vou ter as duas, né? Ao mesmo tempo que eu tenho que analisar as minhas vendas do dia anterior, eu tenho a telemetria do meu e-commerce, eu tenho os sensores que estão nos veículos da minha frota, né, de logística, e assim por diante. Então, essa é um tipo de arquitetura bastante recomendada. No próximo tópico a gente vai falar efetivamente de arquitetura usando algumas ferramentas e conceitos que a gente vai apresentar nesse tópico, tá? Outro ponto muito importante é a parte de governança mesmo de dados, ou seja, como é que eu vou fazer os meus deploys? Eu observo meus colegas, meus arquitetos lá de desenvolvimento da Microsoft, e eu percebo que as empresas estão extremamente preocupadas com a questão de DevOps. É uma boa prática que está sendo adotada na maioria das empresas, stacks completos de DevOps sendo implementados, mas eu não vejo a mesma coisa acontecendo em dados, né? Então eu coloquei ali Data Ops. É um termo que vocês vão ouvir muito falar sobre isso daqui para frente. Basicamente são as boas práticas que a gente tem no DevOps, ou seja, eu anotei algumas aqui, metodologias ágeis, né? Entregas contínuas. Não adianta você esperar montar todas as camadas, né, em gestão, armazenamento, preparação, apresentação, dashboards e tal, para entregar algum valor para o seu usuário. Você pode começar hoje com o seu ambiente de BI, por exemplo, começar a usar essas boas práticas para implementar, para levar, fazer um lift and shift desse ambiente para a nuvem e assim por diante. Então, metodologias ágeis, tentar entregar valor antes do final do projeto, ou seja, faz sprints agile e vai entregando insumos e informações para os seus usuários. Processos de deploy combinado com todas as áreas, toda segunda-feira, toda quarta-feira eu tenho um deploy ocorrendo dentro do ambiente, ou seja, alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai melhorar, né? Integração contínua. Então eu tenho que me preocupar que os meus deploys não criem impacto, né? Negativo, obviamente, não criem impacto no que já está funcionando. Orquestração de tudo isso, como é que eu vou distribuir, e controle de versão de código. A gente está falando que existem algoritmos enormes, né? Centenas de milhares de linhas de processamento de dados, de preparação, organização e processamento, né? E modelagem de dados. Eu tenho que controlar isso, né? Não pode deixar na cabeça de um cientista de dados ou deixar numa pasta disponível lá e alguém pode ler e apagar, sobrescrever. Então, eu coloquei até o ícone do GitHub, eu acho que a maioria de vocês sabe, mas a Microsoft fez a aquisição do GitHub. Não por acaso, ela está integrando, já existia uma integração grande, mas agora acelerou essa integração, né, a maioria das ferramentas que a gente tem no mundo Microsoft já fazem integração de código com o GitHub. Isso é uma coisa bem interessante. Segmentação de ambientes também é uma das grandes premissas quando a gente fala em DevOps. Não podia deixar de ser quando a gente fala em DataOps, né? Aí eu tenho duas dimensões, né? Uma dimensão que eu acho que é normal, que é a esteira de processamento do dado. Eu tenho o dado bruto, né? O raw data. Eu tenho o dado limpo, que é o dado harmonizado. E eu tenho o dado processado, que é o que a gente chama normalmente de camada semântica. O dado já está mais de forma amigável, onde um usuário menos senior, né? Menos safo na arte de processar dados, ele consegue consumir, consegue conectar lá uma ferramenta, o Power BI, o Excel e tal, e consumir esses dados. E aí na dimensão vertical, a gente tem lá os ambientes de desenvolvimento, o ambiente de homologação, ambiente de produção. Por que isso, pessoal?
Primeiro, para não misturar, né, o que é experimentação do que é efetivamente dado sendo entregue, né, sendo processado e entregue para a produção. Segundo, que em alguns casos o dado é tão sensível que nem um cientista de dados pode ter acesso ao dado real. Então eu crio um dado embaralhado para ele, né, um dado que não identifica pessoas ou produtos, ou enfim. Eu embaralho, eu crio um código, crio um dummy ali, um alias, né, e entrego uma amostragem para o meu cientista de dados fazer as experimentações que ele quer. Então é bem recomendado você ter essa esteira com várias camadas entregando dado. E aí, por fim, a governança de dados em si, né? Para mim, governança de dados é você simplificar a vida de quem vai consumir esse dado. Tá? Primeiro, ter rastreabilidade, ter controle de origem, qualidade de dados, mas acima de tudo, você não ter que responder perguntas, né? Se você é da área de TI, se você é da área de sustentação de banco de dados, por exemplo, das fontes de dados, você não tem necessariamente que responder perguntas, de onde que veio esse dado? E esse arquivo aqui, onde é que está? Essa pasta é confiável? Os dados têm acurácia? Ou esse arquivo está atualizado até quando? Né? Não adianta olhar para a data do arquivo, tem que saber o conteúdo. O que mais? Você pode me explicar o que tem nessa pasta? E mais importante, né? Esse dado está classificado como o LGPD? Quem que sabe o que é LGPD, exatamente o que é? Acho que a maioria não sabe, né? Então, eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A boa é que eu vou explicar, tem um próximo PPT que eu vou explicar rapidamente o que é. A má notícia é que é uma lei já brasileira, eu acho que vocês conhecem, né, o GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados e Privacidade Europeia, mas já tem uma lei brasileira que já foi aprovada, então não está em trâmite, já existe a lei, então vocês já podem consultar quais são os requisitos. Basicamente, ela aplica a todos os setores da sociedade, então entidades, empresas públicas, empresas privadas, sites e tudo mais. Ela regula a captura, a custódia e processamento de dados. Então ela diz o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer com os dados. Ela tipifica os direitos do proprietário do dado. O proprietário do dado é alguém que é individualizado pelo dado. Por exemplo, meus documentos, meu endereço e qualquer transação que esteja vinculada ao meu nome, endereço, telefone, esse tipo de coisa, é um dado de minha propriedade. Ou seja, eu posso pedir para quem estiver custodiando esse dado, seja qual for a empresa, Facebook, o que for, eu posso pedir para ele alterar esse dado, para ele me devolver esses dados, eu quero os dados para mim, manda um arquivo aí com todas as informações, e eu posso pedir para ele apagar esses dados também, né? Remover do banco de dados dele. E determina sanções. Então tem multas pesadas ali na casa dos 50. Catalog. Que eu acho que é o mais importante aqui, inclusive eu vou mostrar uma demo, um videozinho de como ele funciona. Basicamente ele é MDM, né? É um Master Data Management, é um serviço onde eu faço toda a catalogação do meu dado, né? Da onde que ele veio, para onde que ele vai, o quanto ele está atualizado, que tipo de dado que tem ali dentro, qual o nível de confiabilidade, quem pode ter acesso, quem criou e assim por diante. Eu vou pedir para rodar o vídeo agora. O primeiro vídeo, por favor.
Esse é o Azure Data Catalog. Ele permite que você faça catalogação não só de dados que eventualmente estejam na nuvem. Você pode catalogar suas fontes de dados on-premises também, o catálogo único da empresa. Ali ele mostrou a quantidade de ativos que eu tenho. Aqui eu fiz uma busca, né, por todos os objetos, os ativos que tem a palavra produto. Ele mostrou, ali nas colunas ele mostra a origem, né, que tipo de dado que é, uma tabela do SQL. E agora eu vou fazer uma catalogação. Posso fazer uma catalogação manual ou posso pedir para ele sincronizar com a minha fonte de dados, né? Essas são as fontes possíveis, tem fonte ODBC, então eu posso conectar em qualquer coisa, basicamente. Mas você vê Hadoop, HDFS e assim por diante. Eu vou fazer a catalogação de uma tabela do SQL Server. Então estou conectado na ferramenta do SQL Server, o Management Studio. Estou mostrando o conteúdo da tabela, então a tabela que tem dados, que não são todos dados repetidos, tem várias colunas ali, né? Os dados são fictícios, mas eles variam, são 100 mil registros. E agora eu vou conectar lá no SQL Server através do Data Catalog. Passo as credenciais, passo o usuário, senha, o endereço do servidor, o nome do banco de dados onde ele vai conectar e mando conectar. Ele já enxergou o banco de dados, abriu o esquema, já enxergou todos os objetos, eu estou filtrando agora por tabelas e estou escolhendo lá 3 tabelinhas para catalogar. Podia escolher todas se eu quisesse e ele está catalogando. Beleza? E eu peço para ver como é que ficou isso no Data Catalog. É editável, pessoal. Obviamente ele não carregou os dados, ele carregou só o metadados das tabelas, mas ele criou os objetos ali. E eu tenho nas abinhas, eu tenho todas as propriedades. Eu posso colocar um nome mais amigável, se eu quiser, né? Então, assinaturas de banda larga e tal. Eu posso colocar uma descrição um pouco mais longa. Ali embaixo eu tenho informações sobre data de atualização. Aqui eu tenho um exemplo de dados, né? Ele trouxe um pedacinho da tabela, as primeiras 10 linhas. Na outra aba eu consigo colocar uma descrição para cada uma das colunas, né? O que tem na coluna, como eu devo ler. Aqui é uma data hora, aqui é a sigla do estado e assim por diante. Essa parte é legal, que é o perfil do dado. Então ele mostra o data type, o tipo de dado, se é inteiro, se é caractere e tal. E um pedacinho, também um resumo. Quantos dados repetidos tem naquela coluna, o maior ou menor valor de cada coluna e assim por diante. E mais importante do que isso, para quem for consumir isso, que é o usuário final, ele pode dar um clique da direita e abrir direto na ferramenta que ele quiser. No Excel, no Power BI, no Power Query e assim por diante. Então eu pedi para abrir essa fonte de dados. Ou seja, ele fez uma ligação direta, né? O Data Catalog não guarda dados, ele fez uma ligação direta do Data Catalog para a origem de dados, né? E ele carregou esses dados no Power BI. E aí o dado está todo lá, eu consigo criar meu dashboard. Rapidinho, né? No Power BI. Legal. Ok. Modelo de trabalho, né, e metodologia que é considerado uma boa prática para a ciência de dados. No modelo antigo, né, o modelo atual, enfim, a escala normalmente era pontual. O que eu mais vejo nos clientes que eu visito é, sei lá, uma equipe pequena, ou às vezes um cientista de dados que é cross, né? Ou seja, ele atende horizontalmente e ele vai departamento por departamento tentando solucionar problemas. Então ele vai na produção, pega os dados de produção, faz análise, entrega alguns insights, depois vai para outro departamento. Então tem uma escala muito pequena, uma escala departamental. Trabalho solitário, então uma pessoa, 2 pessoas, às vezes, ou um gerente e um cientista de dados. Limite de capacidade de processamento, eu já vi muito cientista de dados processando dado no próprio notebook. Ou em um servidorzinho, uma VM ali, né, que ele usa para processar os dados. E aí fica lá, roda no final de semana, né? Fica rodando o final de semana inteiro. Limite na capacidade, dependência das áreas de TI. Então não existe um engenheiro de dados nas equipes normalmente. Eles consomem o pessoal de TI. Aí abre um chamado para TI. Gera um arquivo das vendas de 2017 a 2019, nesse formato, em TXT e tal. Então eu crio uma dependência muito grande das áreas de tecnologia. E aí eu tenho esse SLA, às vezes, de 48 horas, de uma semana para entregar esses dados. E eu perco time to market. Ou seja, eu poderia
criar uma ação, modificar um produto, modificar um preço, e eu perco esse tempo. E dúvida sobre a qualidade de dados, né? Se eu vou jogando numa pasta, anexo e mando por e-mail para o cientista de dados, eventualmente ele não sabe se aquele dado é fictício ou não, se mandou o dado incompleto e tal, ele não tem como comparar. O que seria uma boa prática, né? Um modelo moderno de ciência de dados? Seria escala corporativa, ou seja, ter um departamento mesmo olhando para os principais problemas e desafios da empresa e resolvendo esses problemas. Trabalho colaborativo, né, com metodologias ágeis, ou seja, uma equipe mesmo, multidisciplinar. A gente tem pelo menos 3 papéis distintos aí, que é o engenheiro de dados, é o cara que faz aquisição, conhece o modelo de dados e tal, o cientista de dados, estatístico tal, e um analista de negócio que conheça o negócio, né, consiga traduzir a parte técnica, estatística para insights de negócio. Capacidade ilimitada de processamento. Se a gente está falando de nuvem e eu faço a minha experimentação com 2 máquinas, na hora de processar, se o volume for muito grande, eu posso pedir para subir 30 máquinas, 60 máquinas, 100 máquinas para processar aquilo no menor tempo possível. Acesso self-service aos dados. Quando a gente fala self-service, vocês já devem ter ouvido bastante falar sobre isso, eu não estou falando que é self-service para o usuário final. Ele tem que ser self-service também para o cientista de dados que eventualmente não vai ter acesso diretamente à base do SAP, mas ele tem que ter acesso a arquivos gerados, né, a insumos, a massas de dados gerados a partir dessas informações. E governança centralizada, usar uma ferramenta como o Azure Data Catalog, onde o próprio cientista de dados possa ir lá, consultar, entender de onde que veio aquele dado, como é que ele está atualizado. Tá? E aí eu aproveitei, pessoal, para validar essas boas práticas, né, com literatura e tal, e eu achei um casamento bem interessante. Né? Existem, os 3 Vs foram criados pelo Gartner, né? Vocês já devem ter ouvido falar, valor, volume, velocidade, veracidade. Eram 3, viraram 5, em 2001 eram 3, depois foram evoluindo para 5 Vs. E aí casou perfeitamente. Vocês vão ver, quando eu falo em escala corporativa, eu estou falando de valor. Ou seja, resolver problemas corporativos, né, que afetam muito mais, que tem um impacto muito maior financeiro ou operacional na empresa, ele gera valor. Usar metodologias ágeis e uma equipe multidisciplinar, eu estou gerando volume. Eu consigo processar e cobrir um volume maior, um repertório bem maior de problemas e consumir essas informações em um volume bem superior. Quando eu falo em capacidade ilimitada de processamento, né, processar na nuvem, onde eu pago só o que eu processar, né, o poder computacional que eu consumir, eu estou falando em velocidade. Ou seja, eu consigo resolver, eu posso subir lá 20 teras de informação, coloco mais máquinas, essas máquinas consomem esse dado em menos tempo e eu tenho uma resposta muito mais rápida para a área de negócio. Acesso self-service a dado é a variedade, né? Quanto mais dado os engenheiros de dados forem colocando para mim, eu tenho um portfólio maior de dados para trabalhar. Né? Nem sempre o cientista de dados sabe que dado pedir. Manda tudo que você tem e eu vou analisar o que tem sentido, o que não tem, a gente processar. E por último, governança centralizada é a veracidade da informação. Existe um framework, tá na documentação da Microsoft, que é o Team Data Science Process. Recomendo que vocês observem, mas ele tem lá um desenho do life cycle, né, de Data Science. É bem interessante para a gente entender como é que tem evoluído essa questão dos times modernos de ciência de dados. Bom, aqui está efetivamente um blueprint, né, de uma arquitetura. A gente chama esse tipo de desenho a gente chama de arquitetura de referência. Eu acho importante vocês visualizarem, é exatamente o esqueleto disso que eu costumo usar como ponto de partida para desenhar qualquer arquitetura. Todas as arquiteturas que eu já desenhei com os clientes que eu atendi, tiveram essas camadas. Né? Então, camada de ingestão, como o Marcelo explicou lá no primeiro tópico. Camada de ingestão, camada de armazenamento, camada de treino e preparação do dado e camada de serviço e modelagem. É sempre bom você ter esse esqueleto como ponto de partida, porque as possibilidades de ferramentas e forma de abordagem dos dados é infinita. Eu mostrei a arquitetura Lambda para vocês, né, como exemplo de arquitetura possível. Existem variações dessa arquitetura. Né? Aqui seria uma forma de arquitetura Lambda
baseado em batch, eu não tenho nenhum componente específico de streaming, né, de real time. Ali eu tenho o Data Factor, que é uma ferramenta de ingestão de dados, né? Ela permite que você pegue de qualquer origem de dados e faça a ingestão para dentro do Data Lake. Eu tenho o Azure Databricks, é uma ferramenta que vocês vão ouvir muito falar sobre ela, né? Na camada de preparação e treino de dados, então consigo aplicar vários tipos de linguagem para processar os dados a partir dela. E no final ali eu tenho o SQL DW, o próprio nome já diz, né? É um Data Warehousing, e uma ferramenta mesmo de análise semântica de cubos, que é o Analysis Services, sendo consumido pelo Power BI, pelo Excel, pela ferramenta que vocês acharem adequada. Então, esse é um desenho que a gente considera uma referência para quando você tem uma plataforma moderna de Data Warehousing. Se a gente for evoluir desse desenho, a gente entra no Real Time Analytics, tá? Que eu posso ter as duas coisas sendo entregues ao mesmo tempo. Eu tenho uma sobreposição, né? É como se eu juntasse outros componentes no desenho anterior. Então eu estou colocando lá embaixo, né, o Data Factor, o Data Lake, Polybase para acessar a partir do SQLDW acessar os dados via Polybase, e eu tenho como componente principal ali o Azure Databricks fazendo a preparação, transformação, organização e até rodando modelos de dados. Outro componente que eu tenho ali é o Cosmos DB, que é um banco de dados NoSQL da Microsoft. Ele é multimodelo, ou seja, eu posso ter o DocumentDB, eu posso ter MongoDB, eu posso ter Gremlin, que é um banco de dados baseado em grafo, e assim por diante. Existem várias variações, tá? Eu mostrei, acho que duas que são mais ou menos tradicionais e que materializam tudo que a gente falou até agora, né? Da arquitetura Lambda e tal. Seria um grande prazer para mim se eu tivesse mais tempo para apresentar a maioria das ferramentas que compõem essa solução da Microsoft. Como eu não posso, eu fiz um clipezinho, tipo um trailer de filme, mostrando um pedacinho de cada ferramenta, só para materializar, só para não deixar só na teoria tudo que a gente está falando aqui. Por favor, roda o segundo vídeo. Então esse é o HD Insights, né? Ponto importante aí de voltar, vocês vão ver Jupyter, vão ver RStudio, ferramentas que, se vocês já estão trabalhando com ciência de dados, vocês vão se familiarizar. Todas essas ferramentas operam de maneira super transparente com a plataforma também no Azure. Não precisa reaprender nada. Esse é o Databricks. A gente vai ter demonstração nas próximas sessões. Ele tem notebooks também. Ele tem essas linguagens todas aí, Python, Scala, PySpark, SparkSQL. E ele permite que você crie dashboards. Machine Learning Studio, então, é uma ferramenta mais orientada a visual, né? Ela tem uma série de modelos prontos e você trabalha orientado a objetos, né? E com uma interface visual bem rica. O Power BI, vocês conhecem, eu introduzi ele aqui exatamente para mostrar a capacidade dele de processar linguagens como R e Python diretamente, né, nos dashboards. E os serviços cognitivos, né? Reconhecimento de imagens, reconhecimento de OCR, de escrita. Eu coloquei minha identidade para ver, ficou um pouco escuro, para ver como é que ele reconhece. Essa parte eu não consegui ler, a olho nu ele conseguiu reconhecer. Custom Vision. Reconhecimento facial. Estou tentando enganar o reconhecimento facial. Análise de sentimento. Aí, reconheceu. Obrigado. A gente não vai ter espaço para perguntas e respostas nessa apresentação, mas eu e o Marcelo, a gente está por aqui. Fiquem à vontade para nos procurar na Microsoft, para mandar mensagem para a gente através do LinkedIn, enfim, através dos canais de atendimento da Microsoft. Aproveitem o evento, obrigado pela presença novamente
Valeu. Valeu.